Oi, meu nome é Sofia, vou apresentar meu projeto de iniciação científica desenvolvido no edital de 2020. Foi intitulado Perfil Proteico Histológico das Glândulas Salivares e Biologia de Lutzamilon de Palpas e foi orientado pela professora Magda Ribeiro. Então, para contextualizar um pouquinho o projeto, Phlobotomini são dípteros da família Psicodidae e são responsáveis pela transmissão de espécies de leishmania que causam as leishmanioses. Entre as formas clínicas, existe a leishmaniose visceral, que é transmitida aqui no Brasil principalmente pela espécie Lutzamilon de Palpas. E muito se tem descoberto a respeito da importância epidemiológica da saliva e conhecimento sobre a biologia desse vetor é fundamental para que estratégias adequadas de combate sejam traçadas, desenvolvidas. Então, pensando nisso, os objetivos desse trabalho foram avaliar o desenvolvimento dessa espécie sobre uma temperatura abaixo do ideal e caracterizar o perfil proteico histológico das glândulas salivares. Para isso, na parte de proteínas, as fêmeas alimentadas com açúcar foram secadas em solução tampão. Esse material foi quantificado por espectrofotometria 280 nanômetros e o conteúdo foi analisado em gel de SDS-PAGE. Para a histologia, as fêmeas foram alimentadas com açúcar, sangue ou água, que foi o controle. Essas fêmeas foram dissecadas, fixadas em paraformaldeído, processadas, incluídas em paraplástico, cortadas em micrótomo, curadas com hematoxilina eosina, ácido periódico de Schiff e Ocean Blue nos pHs 1 e 2,5. Para a biologia, 3 recipientes contendo 20 ovos foram expostos a 3 condições diferentes, que foi a condição controle, a 25 graus e umidade relativa de 20%. A segunda condição foi 6 dias a 12 graus e depois passados para a mesma condição do controle. E a terceira condição foi 30 dias a 12 graus com umidade relativa constante de 70%. Os experimentos foram feitos em triplicata e observados diariamente até que o ciclo de ovo adulto estivesse completo. E esse resultado foi comparado por um teste de médias, o ANOVA, pelo software R. Com relação à proteína, os resultados, a gente conseguiu estimar uma quantidade aproximada de 1,5 microgramas de proteína por glândula e a análise em gel de SDS-PAGE revelou a presença de 7 bandas com pesos moleculares distintos que condizem com o que foi encontrado na literatura. Porém, ficou bastante fraco, provavelmente por conta da concentração da amostra que foi colocada no gel. Com relação à histologia, a coloração com hematoxilina eosina revelou a morfologia de essa glândula é composta por 2 lobos de tamanho semelhante e esses lobos são envoltos por um epitélio simples composto de células cúbicas. O conteúdo da glândula é mais básico em relação ao epitélio. Foram observadas a presença de grânulos corados e também de grânulos não corados ou estruturas semelhantes a vesículas que são apontadas pelas setas brancas, que podem indicar uma secreção holócrina dessa saliva. E também foram observadas em algumas amostras a presença de estruturas semelhantes a estereocílios, que são indicadas pelas setas pretas, pontas de seta. Não foram observadas diferenças, mesmo com diferentes alimentações, e também não foram observadas diferenças nos tempos de dissecção. Com relação à histoquímica, as glândulas foram Alcian Blue negativas, então tanto para o pH de 1 quanto 2,5, indicando a ausência de mucossubstâncias ácidas no conteúdo dessa saliva, e foram pHs positivas, indicando a presença de carboidratos ou mucinas neutras na saliva. Essas características não se alteraram também, independente do tempo de desenvolvimento, de dissecção, ou da alimentação administrada. E com relação à biologia, foi observada uma capacidade da espécie de produzir ovos que são capazes de retomar o desenvolvimento após um período de dormência. Porque nessa primeira condição, que foi o controle aqui na tabela, houve o desenvolvimento completo de ovo adulto com a duração de 37 dias. Os ovos que ficaram por 6 dias a 12 graus e depois foram para 25 graus também tiveram desenvolvimento completo, porém com 43 dias de duração. E os ovos que ficaram permanentemente a 12 graus não se desenvolveram e se tornaram inviáveis. A diferença não foi estatisticamente significativa na duração do ciclo, e isso indica que, exposto a um curto período de condições adversas, nesse caso de temperatura, os ovos são capazes de retomar o desenvolvimento sem muita interferência no ciclo completo. Então, as considerações finais, foi possível fazer uma caracterização prévia dessa saliva, dessa glândula salivar,
tanto com proteínas, né, como com a histologia, comparando aí diferentes alimentações. Foi observada a capacidade dessa espécie de produzir ovos competentes para diapausa ou para um período de dormência e depois retomada do desenvolvimento. E apesar de serem análises parciais, são descobertas importantes a respeito desse vetor que é o principal aqui no Brasil, da leishmaniose visceral. Então, aqui algumas referências utilizadas para a realização desse trabalho. E é isso, obrigada.